Fala, meus queridos anormais, está começando mais um programa Novo Normal. Meu nome é Gustavo Marciano. Meu nome é Yasmin Cordeiro e hoje com mais um convidado excelente, então puxa a vinheta. Então, gente, hoje a gente está aqui com o João Ricardo Salles Magela, 32 anos, herdeiro da empresa Restaurante Ipanema, gamer, amante de futebol, investidor, formado em Direito com pós em Gestão de Auditoria Ambiental. João, só herdeiro aí, esperando, curtindo a vida, tranquilo, não é mesmo? Não é bem assim, galera. Tem muita gente que tem essa impressão. O restaurante dos meus pais, ele tem uma história muito bonita ali no Jardim Atlântico. Na época, não tinha nem o Clube Sesc Faissalville. Era assim, uma região deserta lá. E eles começaram com, literalmente, um Peg-Pag. Chamava Peg-Pag Ipanema. Era uma mercearia pequenininha. Minha mãe já fazia algumas marmitinhas, algumas coisas assim, mas era mais uma mercearia, né? E depois de uns anos, assim, começou a dar certo, a empresa começou a crescer cada vez mais. Tem uma parte meio obscura nessa história aí, que foi quando meu pai foi pro lado do bar, né? A gente teve um bar na época e, assim, dava muito problema, cara. Muito. É uma parte, assim, da nossa história que era, assim, tenebrosa porque dava muita dor de cabeça. A gente tinha um público grande, né? Mas por causa de problemas gerais que às vezes alguns bares têm, às vezes por causa de bebida alcoólica, etc., a gente acabou meio que tendo uma repulsa a esse tipo de mercado. E aí meu pai e minha mãe sentaram para planejar alguma coisa, e nessa época eu era muito novo, eu tinha uns 8, 9 anos de idade. E aí eles começaram a planejar o restaurante, mais ou menos ali no início dos anos 2000, e foi a partir praticamente dos anos 2000, a gente está há 23 anos com o restaurante. Assim, foi uma virada de chave na nossa vida. Cara, a empresa cresceu bastante, tem uma certa tradição lá com certeza tem uma tradição ali na região. E assim, voltando à parte do herdeiro, né? Muita gente tem essa impressão que, você só está esperando e tudo mais, assim. Teve uma época da minha vida que, desde que eu estava fazendo o curso do Direito e tudo mais, eu já ajudava meu pai. Na verdade, eu ajudava meu pai praticamente desde os 13, 14 anos de idade. Eu saía com ele para fazer compras e acompanhava. Só que, assim, como eu estava focado nos estudos, não tinha um tempo, né, para a empresa e tudo mais. Eu podia quebrar o galho, vamos falar assim. Só que depois de um tempo eu fui entrando mais, depois do curso fui entrando mais na empresa, fiz o curso de gestão, só que eu acabei pegando mais a parte empresarial do que ambiental. Entendi. Não fiquei muito familiarizado com o universo jurídico, vamos falar assim, e acabei focando na empresa. E hoje, não só hoje, mas de um tempo para cá, o desafio é gigante, gente, porque eu acho que as pessoas devem falar isso direto, os empresários, mas assim, quando você é dono é diferente quando você é um funcionário e quando você é o dono. Quando você é um funcionário, além de todas as suas responsabilidades ali nas funções, quando acaba o seu horário, já era. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, tchau. Amanhã a gente vê. Lá para quem é dono, no caso, os herdeiros ali juntos, a gente às vezes tem que fazer algumas compras, tem coisas para resolver. Ainda mais hoje que está tendo reforma no restaurante, aí é um desafio. A gente tem que mexer com muita coisa ao mesmo tempo. E o grande desafio assim, que eu pelo menos enxergo na minha experiência é que os meus pais, e eu tenho muito orgulho da história deles, de tudo que eles construíram, né? E o grande desafio hoje é tentar criar uma forma melhor de administrar a empresa. Por que eu falo isso? Porque os meus pais são, obviamente, a moda antiga, né? Eles já criaram o que eles queriam criar, vamos colocar assim, e às vezes vêm algumas ideias novas, etc., e eles não têm cabeça para isso. Isso aqui vai dar trabalho, não vamos mexer com isso agora. Então acaba que se você quiser implementar alguma coisa nova, você tem que fazer por conta própria. E assim, às vezes nem dá para mudar tanta a essência naquele momento. Você tem que ir pelas beiradas para ir convencendo eles. Um pequeno exemplo aqui, entrega de marmitex. A gente passou um tempo, a gente fez entrega de marmita durante um tempo,
não foi tão efetivo, porque a gente começou a ter uns probleminhas administrativos, e aí meu pai quis tirar, só que a demanda era alta. Mas mesmo assim meu pai quis tirar. Não era o momento, não tinha cabeça. Então, assim, o meu maior desafio que eu enxergo hoje, lá na empresa, é tentar trazer essa visão nova e uma melhor forma de você não ficar tão dependente da empresa. Porque eu vejo que meus pais, eles ficam muito preocupados com a empresa. Eles estão assim, eles chegam em casa, mas, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo lá, eu não sei se a equipe está preparada para isso aqui ou para aquilo. Então, a gente vê até muita gente falando isso no Instagram, né? Planejamento dentro da empresa, de treinamento de equipe e tudo mais. E é justamente o meu maior desafio hoje. É trazer um certo descanso para os meus pais, principalmente, mas assim, trazer aquela confiança de que dá para você fazer um treinamento efetivo e dá para você, usando a expressão assim, dá para você soltar um pouco o osso e deixar a coisa fluir, porque senão você acaba ficando preso ali na empresa. Esse é um dos maiores desafios que eu tenho lá. Mas é basicamente isso. E a gente rala bastante, viu? O herdeiro, assim, só se for um perfil de herdeiro, às vezes, irresponsável, né? Mas todo dia a gente está lá praticamente. Normalmente eu tento folgar uma vez na semana. Eu procuro folgar, né? E falo para os meus pais, vocês têm que folgar também. Escolhe um dia para vocês folgarem. Mas eles ainda não estão querendo folgar, assim, eles ficam literalmente todos os dias. Mas é isso, é um desafio, cara. Eu me preocupo bastante, estou ali empenhando com eles, sempre tentando me empenhar cada vez mais, aprender coisas novas em cursos e basicamente é isso. Certo. E assim, conta pra gente, dentro dessa realidade, no seu ponto de vista, na sua visão, o que motivou realmente assim, seu pai a montar um restaurante, sabe? Dentro de tudo que ele poderia criar, você acha que foi realmente a questão do Pega e Pague que já foi direcionando e trilhando esse caminho mesmo? Foi o que, assim, na realidade? Tem uma pontinha solta na história que eu não comentei, que é o seguinte, a minha mãe, ela veio do Ceará, né? Ela é cearense. E o meu avô, ele era comerciante. Certo? E ele era comerciante, assim, bem renomado lá em Crateús. As pessoas lá, tem até, inclusive, no YouTube, tem vídeo sobre ele, que é o João Fernandes Salles. As pessoas falam sobre ele lá, os projetos que ele tinha lá na cidade. E, assim, a minha mãe já tinha esse espírito meio empreendedor. E aí juntou essa parte da ideia do Pega e Pague, e aí foi indo. E aí, depois do bar, minha mãe ficou um pouco mais focada na comida, na culinária, né, gastronomia, e aí acabou mudando para isso. E é interessante, agora que você foi falando depois, eu já fui lá no restaurante, você já fui lá. E eu partilho comum um pouco disso que você vive, essa realidade, porque a minha família hoje ela tem uma empresa familiar, legal. É um dos locais onde eu trabalho, e de fato, esse manuseio com as pessoas que estão ali é muito complexo. Eu falo porque, igual, meu pai, às vezes, ele é o último a chegar. Fato. Ele é o último a chegar, mas todo mundo chega ali 8 horas, 9 horas ele tá chegando. Mas para ir embora, deu 6 e pouco, a galera foi embora, ele tá ali até 9 horas da noite. Tá resolvendo trem. E assim, não para, não dá descanso, não vive. E você vê, de fato, essa entrega que a pessoa tem, é algo que é muito engraçado, sabe? Porque foi meu primeiro emprego. Quando eu comecei a trabalhar lá, o povo fala assim, quem trabalha com o pai não trabalha. Quem trabalha com o pai finge que trabalha. Cara, 9 horas da noite, se tiver que resolver algum problema no domingo, quem vai resolver? Você é um funcionário. Você, com certeza. Plantão, se tiver que resolver algum problema, você é um funcionário. Cara, não vai ter um funcionário que vai largar um churrasco de domingo, no final de semana, para resolver algum pepino. Então, assim, é uma realidade que muita gente acha assim, de fato, existem pessoas que eu acredito que queimam dinheiro a rodo, igualzinho, eu era criança, não sei se você vai lembrar dessa reportagem, um cara que ficou muito famoso uns tempos atrás, eu não lembro o nome da pessoa agora, ele é até influencer, eu acho. Resumindo, na época que estourou aquele vídeo do Rei do Camarote, a galera começou a falar, esse é o verdadeiro Rei do Camarote, tipo assim, um cara que com 15 anos de idade ganhou o primeiro carro, com 17 já tinha ganhado a primeira Ferrari, e assim, a família vive numa empresa multimilionária no ramo de cosméticos. Então assim, eu acredito que existem de fato pessoas que nascem herdeiros, e assim, isso é triste, porque no meu ponto de vista é uma pessoa que futuramente não vai dar conta de administrar a empresa. Sim. Eu acredito que, por exemplo, na ausência dos seus pais, você consegue tocar um negócio, não sei se tem irmão,
Mas eu acredito que eu sou filho único. você é filho único. Então, assim, eu acredito que na ausência dos dois, provavelmente você consegue tocar um negócio, você vai... Sim. Lógico, é até o que eu falo pro meu pai, a cópia nunca é igual a original. Então, se for pra me tocar a empresa, eu toco. Mas eu sei que 100%, assim, eu não vou dar conta de fazer igual o senhor faz, assim, vou tropeçando até a coisa engatilhar. Mas tem gente, igual eu vejo a realidade desse menino. Cara, a pessoa com 15 anos de idade, só moendo, francamente, a pessoa não tem ideia de um parafuso. E tem uma coisa interessante que entra nesse assunto. Eu esqueci duas coisas, na verdade. O que ajudou muito a empresa a dar uma mudada até na imagem, nos comportamentos até em questão de treinamento de equipe, foi a minha esposa Larissa. Ela foi uma das peças fundamentais, assim, nos últimos anos, que ela... porque, assim, cada um tem o seu tipo de perfil, né? Então, quando eu vou lidar com meus pais, eu tenho a minha forma de lidar, eu sou uma pessoa muito mais, assim, eu não sou muito incisivo. Se a pessoa não aceita naquele momento uma coisa, eu deixo quieto por enquanto e tal. Já a minha esposa era mais insistente, então ela mostrava pra ele, assim vai ser melhor. Se a gente fez... E a Larissa, ela tá terminando um curso agora, terminando uma pós-graduação agora em administração de empresas, sabe? Então, assim, ela é uma das visões que mudou o restaurante, sabe? E voltando para essa parte que você está comentando aí, porque eram os dois pontos. Eu acho que uma das coisas que entra aí, às vezes também depende da educação que a pessoa teve, né? Depende da educação base. Mas teve uma coisa que aconteceu comigo que foi uma virada de chave, eu considero uma virada de chave na questão de mentalidade, foi os cursos de investimento e educação financeira. Eu tenho praticamente quase 1 ano de experiência só com isso. Eu fiz o curso ano passado, tá fechando quase 1 ano agora que eu tô tendo mais experiência no mercado e tudo mais. Assim, eu sou iniciante nessa parte. Mas o que de cara eu percebi no meio dos módulos de educação financeira isso é para todo mundo. Não existe exceção, cara. Você pode receber 50 mil, 80 mil por mês. Tem exemplos reais de pessoas que, eu recebo 10 mil, mas não dá para viver com isso, eu estou endividado. Eu recebo 40 mil, mas estou endividado. Não dá para viver com 40 mil. Tipo, existem vários exemplos reais disso. Sim. Então, assim, quando eu comecei a fazer curso de investimento, eu comecei a enxergar, você muda até a sua percepção sobre o tempo, com o que você gasta seu tempo, porque eles têm até uma frase engraçada que fala que tempo e dinheiro são muito similares, né? Então você começa a ter uma certa noção, e eu penso que foi assim, foi um pouco antes do curso também, que eu já estava tendo bem mais noção sobre isso, mas o curso, ele me deu aquele clique final, e, enfim, as finanças da empresa, o lucro, aonde você coloca esse dinheiro, o que você tem que fazer e tudo mais, todo esse norte foi através de educação financeira, foram os cursos. Então, assim, é uma coisa que eu recomendo para todo mundo, cara. Foi uma virada de chave para mim, sabe? Entendo. E, assim, um ponto muito interessante, igual você está falando, essa questão de qualificação para dentro de uma empresa hoje, isso é muito necessário. É um fator que, às vezes, muita gente deixa passar despercebido, ou muita gente quer implementar e tem essa dificuldade, que é o caso que você falou. Eu falo porque, igual, frente à minha realidade, lá são 3 sócios. Meu pai e 3 irmãos. Então, assim, se você quer propor uma coisa, tem que passar pelos 3. Um não tem interesse. Você tá entendendo? Sim. Então, a situação onde você vai se vendo travado, igual assim, assim, numa partida que a gente tá tendo aqui, eu não me vejo herdando. Entendi. Você tá entendendo? Uma situação, fala assim, hoje eu acredito muito mais, assim, investir no meu negócio, de pegar aquilo ali. Porque uma coisa eu falo assim, não, é só do meu pai. O dia que se eu quebrar, se o que acontecer, foi responsabilidade minha. Beleza, foi. Mas, assim, são decisões que você tá tomando, você tem noção. Agora, fala assim, eu queria poder fazer isso. Um exemplo, algo que pouca gente, às vezes, negócio mais engessado, tem muita dificuldade a adentrar no mercado digital. Cara, tem restaurantes hoje em dia que pelo que eu vi lá, que eu me lembro, lá era à la carte, não era? Não, no quilo mesmo. Era self-service. Self-service, exatamente. O que acontece? Alguns lugares hoje você vai, um exemplo, cardápio é num tablet, por exemplo, tá? Um custo mais alto, um QR Code resolve. Mas, assim, cursos com chefes, inúmeras situações onde você vai vendo que a empresa vai desenvolvendo. Mas na hora que você leva isso para dentro da empresa, a pessoa fala assim, mas precisa? Vamos ver. E aí, que não tem interesse, frustra o negócio todinho. Você fala assim, eu tô num negócio onde eu tenho empolgação de fazer, tenho uma vontade de fazer, mas eu tô sendo tolhido porque eu tô num lugar onde não
não é meu, sabe? Você falou que tem 3 sócios lá. Sim. Com sócios deve ser... No meu caso, não é a minha realidade. Nesse caso, deve ser bem mais complicado. Sim. No caso lá dos meus pais, assim, existe essa certa preocupação de... Acho que toda pessoa que é herdeiro, no caso, quando ela quer assumir, quando ela quer estar junto ali, ela com certeza deve sentir isso. Mas a gente tem essa preocupação de, tipo assim, nossa, eu já podia estar engrenando aqui, mas ainda não é a ideia deles, ainda não é o momento. Então, existe essa sensação de freio, sabe? Eu já tive algumas sensações do tipo. Hoje hoje meus pais estão confiando bem mais, apesar que eles ainda têm digamos, a responsabilidade que eles consideram só deles ali. A gente meio que divide, né? Eu tento dividir isso com eles. E assim, falando sobre isso e levando já para o outro lado, essa preocupação que você falou, vou montar um próprio negócio, vou fazer uma coisa diferente. Aconteceu uma coisa na minha vida que foi meio que espontâneo. Não tive um planejamento para isso, nem nada, que foi o seguinte. Mais ou menos em 2013 para 2014, eu sempre gostei de videogame, né? Desde pequeno eu jogava videogame bastante, né? E sempre era aquela história tipo assim, para de perder tempo com isso, né? Isso não vai te levar a nada e tal. E assim, de 2014 até 2017, eu jogava bastante FIFA, aquele jogo de futebol, e cheguei a ganhar 3 campeonatos aqui em Goiânia. Isso era, assim, não era algo que eu jogava de forma espontânea. Eu treinava em casa, gostava, mas eu não tinha um certo planejamento para, tipo assim, isso aqui pode virar um negócio. Nessa época eu não tinha essa visão. Tanto é que hoje existe até times que contratam a pessoa para representar ela e tudo mais, jogando o FIFA. Nessa época eu abandonei, né? Acabei conhecendo um jogo que chama Destiny, que é um jogo FPS, né? De tiro com elementos RPG. E assim, dentro desse jogo, e dentro de vários outros jogos, o Call of Duty, etc., existe um, abre aspas, mercado, ou então não precisa abrir aspas, é literalmente um tipo de mercado. Que se seu amigo precisar de alguma ajuda, eu preciso, assim, para falar de forma mais simplória aqui, porque se eu for explicar detalhes do jogo, acho que a gente se prolonga demais. Assim, eu preciso passar dessa fase, eu preciso pegar essa arma que é super rara. Tem gente que não tem tempo para fazer isso, mas a pessoa é fã do jogo, quer aquilo ali. Quer aquilo lá de qualquer forma. A pessoa paga a outra para fazer. Isso tem até no FIFA, na verdade, né? Quando você tem o seu Ultimate Team, que você administra aquele time, tem as moedinhas do jogo. Tem gente que paga o outro para fazer as moedinhas. Multiplica as moedinhas aí, faz uns negócios aí para fazer mais moedas. Então, no Destiny, eu acabei conhecendo esse tipo de mercado por um tempo, né? E assim, esse também foi uma das viradas que eu tive em relação a você falar de montar um negócio e tudo mais. Porque, assim, aconteceu de forma espontânea, não vou falar que eu planejei do zero aquilo, foi acontecendo. Eu faço até hoje algumas lives, eu ajudo as pessoas lá no jogo normal. E, assim, naquela época, quem não tinha tempo vinha no meu privado. Tem até sites que trabalham com isso. Você literalmente tem uma vitrine, assim, de... o cara quer pegar tal arma, o cara quer pegar tal item, super raro. Aí tem lá o preço e tudo pra pessoa pegar, sabe? E, assim, nesse decorrer, quando isso aconteceu na minha vida, a primeira coisa que eu pensei foi na época que eu tava também começando a ficar de olho em cursos de investimento. Então, assim, muita gente que é mais nova vê esse dinheiro e fala assim, agora eu posso comprar aquele tênis de R$1.000, agora eu posso ir para uma festa, fazer isso, fazer aquilo, enfim. Nessa época, eu tava pensando, o que eu posso fazer com esse dinheiro para eu, posso dizer assim, eternizar esse dinheiro, fazer alguma coisa que mantenha ele. Porque o negócio tem que ser sustentável a longo prazo. Para pensar o seguinte, igual o restaurante dos seus pais, você falou que já tá com 23 anos. Você acha que esse jogo vai ficar em alta por 23 anos? Que a galera vai estar correndo atrás de arminha 23 anos? Quem joga hoje tá com 23. Alguém tem que nascer hoje, que daqui 23 anos tá comprando arminha, entendeu? E o pior é que, tipo assim, você encontra, às vezes, um jogadores de 45, 50 anos. Os caras gostam mesmo, sabe? Mas, assim... Mas é raro. É raro, é muito raro. E aí, o que acontece? Aí, a primeira ideia que eu tive, eu falei assim, cara, eu vou colocar energia solar lá em casa. Vou juntar um dinheiro e vou colocar energia solar. Juntei durante uns meses, consegui dar entrada no projeto, paguei energia solar.
Na época, eu até consegui pagar digamos assim, a parcela final do meu casamento com a Larissa. Então, assim, eu comecei a fazer planejamento financeiro graças a isso. Então, assim, foi uma coisa que aconteceu comigo. Hoje em dia, o jogo está em baixa, mas ano que vem já tem uma nova atualização, uma nova DLC que eles chamam, e o jogo pode ficar em alta de novo. Então, assim, é um tipo de mercado que eu considero volátil. Eu não dependo dele, eu não vou colocar minha vida na mão disso, mas foi algo que acabou surgindo de forma espontânea e me serviu muito bem. Eu comecei a investir graças a isso, eu comecei a montar projetos graças a isso. E a Larissa também sempre me impulsiona, a gente sempre pensa em, vamos ver se a gente pode montar um negócio novo, e, enfim, a gente tenta montar ideias para ir criando, porque, assim, a ideia de você aprende até isso muito em educação financeira, mas isso é uma lógica também de qualquer pessoa que pensa no próprio negócio. Você ter só um ativo é meio assim... Arriscado. Arriscado. Então, assim, eu vou ter isso aqui, mas vou começar um projeto criando outro. Vou fazer um outro aqui. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito no mundo dos investimentos é a questão dos fundos imobiliários, né? Então, assim, é um dos tipos de investimentos que eu, assim, mais sou familiarizado e gosto. Por quê? Porque além dele aumentar o seu patrimônio no que você investe, ele ainda te traz o dividendo mensal todo mês, que é assim, eu não vou colocar de forma literal, mas é como se fosse um aluguel dos imóveis, como se fosse isso. E ele é um tipo de investimento que eu não sei ainda como que algumas pessoas não confiam tanto, porque é o seguinte, primeiro que é imóvel. Tem gente que fala assim, não gosto de fundos imobiliários, prefiro comprar um imóvel e ter um inquilino lá e eu vou ganhar aluguel, você paga com aluguel e tudo mais, e beleza. Só que aí o grande problema você comprar um imóvel é mais ou menos o quê? Vamos falar aqui, 500, 400? Não, depende do que a gente está falando. Um apartamento, 200 mil hoje, 300 mil. 300 mil. O fundo imobiliário com 100 mil ou 150 mil, dependendo de onde você investir, claro, mas com mais ou menos 100 a 150, você já consegue praticamente um salário mínimo de dividendos. Mais ou menos. Eu estou jogando um percentual, isso claro. Só de dividendos, fora a rentabilidade que tem. Exatamente. Isso é só os dividendos, fora o seu patrimônio que está crescendo. Então, assim, em vez da pessoa às vezes comprar, nossa, eu tenho que desembolsar tantos mil para comprar um imóvel, com um pouco de conhecimento, deixa esse dinheiro parado ali, pega um dinheiro para fazer um curso, você aprende e já muda a sua vida, cara. Já muda bastante, sabe? E isso que você falou da questão aí de inovar, né, de pensar em outro projeto, você acredita que essa questão de seus pais estarem aí só no restaurante Ipanema, ali, essa preocupação deixou eles mais dependentes do restaurante, essa questão do... Você fala deles ficarem preocupados, tipo, eu sair e eles ficarem. Isso. No início, a minha mãe falava assim, nossa, é muito difícil, eu não sei se você vai querer ficar aqui e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, na época que às vezes eu viajava fazer alguma coisa, eu via que eles ficavam muito, muito, assim... Eles conseguem administrar tranquilamente. Não estou falando da competência dele, estou falando que dava para ver que... Sobrecarregava. Sim. Então, eles meio que já acostumaram com o meu apoio ali. Então, assim, tem um pouco disso que você falou. Eles olham dessa forma, só que, assim, hoje o que eu penso é o seguinte, para ser bem sincero, eu ainda não tenho uma mentalidade de que eu vou criar um outro ativo e eu vou estar 100% nesse outro ativo. Eu mantenho aquilo que... É uma lógica para mim, né? Tem gente que gosta de arriscar mais. Tudo bem, eu quero fazer do zero, vamos lá, ok. Já na minha lógica essa empresa está ali há 23 anos. Se eu manter um treinamento, uma qualidade, tem tudo para se manter ali. Claro que eu tenho que inovar, claro que a gente tem que crescer, tanto é que está passando por uma reforma. Entrar para o mercado digital. Só que, ao mesmo tempo, eu gosto muito daquela visão de você... Como é que eu posso dizer? Se eu for fazer outro negócio, eu imagino, obviamente, outras pessoas à frente comigo. Então, por exemplo, a minha esposa, que eu citei o exemplo, ela vai estar já fazendo aquilo. Então, eu consigo administrar, de certa forma, de longe, vamos falar assim. É porque se a gente não tiver essa mentalidade, eu já parei para pensar nisso muitas vezes. Eu lembro quando eu era muito novinho, eu falava pro meu pai, por que a gente não contrata alguém para ficar aqui no caixa? E aí o senhor tem mais tempo para ver outras coisas que a empresa precisa, ou fazer outras coisas. Mas eu não vou colocar ninguém aqui, porque mexe com dinheiro e tal. E na época, tudo bem. Eu também concordo que é um pouco meio assim, você tem que confiar na pessoa também. Sim. Ou você tem que ter um sistema de caixa
que sabe, que registra Isso. tudo, etc. Com Porque câmera em cima da pessoa. Exatamente. Uma câmera É porque bem... uma vez eu já conversei isso com ele, recentemente, inclusive. Eu falei, pai, supermercados tem vários caixas. A gente tem um amigo nosso lá do Parque Anguera, do supermercado Luciano, que ele também tem vários caixas. Ele não fica lá no caixa, então ele tem um sistema que registra tudo. Então, assim, algumas pequenas coisas que são costumes e manias que vêm com o tempo, que é uma das coisas que eu pretendo mudar de pouco em pouco, mas é claro, com responsabilidade. Porque Isso. não é só você, não, eu vou contratar um caixa e fica aí, pronto, eu não preciso mais me preocupar, vou fazer outra coisa. Não é isso. Tem todo um treinamento, tem toda uma coisa, mas existe muito esse desafio também de mudar um pouco as raízes. É um dos maiores desafios, como eu comentei no início. Mudar, né? Inovar sem deixar a essência. A essência, com certeza. Porque eu acredito que é um dos maiores obstáculos que o herdeiro responsável tem. Com certeza. Que com é certeza. pegar a frente do negócio, né? Que já estava andando. E sem mudar a essência, trazer inovações, assim, eficientes, sem quebrar a empresa também. Exatamente. Porque tem muitos que chegam, começam as inovações e acabam a empresa. Tem que observar tudo que você está fazendo. Às vezes quando alguém fala assim, vamos fazer uma mudança aqui, vamos trazer mais 2 novos funcionários, um vai ser gerente daqui, eu sempre falo assim, não, vamos ver como é que está o orçamento da empresa, vamos ver se compensa fazer isso, ou se tem um funcionário que não está rendendo tanto, a gente renova com outro que vai ter mais competência, mas eu sempre tenho essa preocupação, porque eu não sou de... É tipo assim, eu acho que faz muito parte da minha personalidade, eu sou uma pessoa muito... A Larissa fala muito isso, eu sou muito zen, é um gráfico linear, assim, eu não sou de fazer uma loucura e... Enfim. Entendo. Então, assim, eu tenho muito esse perfil. Então, eu gosto muito de pensar 100 vezes antes de fazer alguma coisa e planejar bem, sabe? É desse jeito. E assim, além dessa parte do restaurante, o que acabou acontecendo durante esse tempo? Eu comecei a ganhar um salário, alguma coisa ali jogando videogame, né? Fazendo uma grana boa e, ao mesmo tempo, eu já mexia com música também. Sempre foi uma paixão desde criança. Eu viajava, tinha viagens que eu fazia com meus pais para Fortaleza que a gente fazia de carro, né? Então, era 2 dias e meio de viagem, praticamente. E aí, meu pai tinha um toca-disco, assim, dos anos 60, anos 70, e eu cresci escutando esse tipo de música. E virou uma paixão muito grande para mim. Eu acabei... me familiarizando muito com a década de 90, foi a década que eu nasci, década de 90, né? Na Inglaterra teve um movimento que chamava Britpop, que teve criação de várias bandas, teve Stone Roses, e a principal delas, para mim, foi o Oasis na época. E acabou que eu fiquei muito apaixonado pela banda, né? Eu queria literalmente ser igual aos caras, eu via todo dia. E por coincidência, assim, do destino, vamos falar... o timbre da voz, o jeito de cantar, lembrava um pouco. Então, acabou que eu comecei a toquei durante um ano e meio no Bolshoi. A gente fazia show lá quase todo mês. Então, enfim, tem uns registros aí, inclusive. Olha... In a champagne supernova in the sky. Someday you will find me company for last light. In a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Tava um público bem legal, E cara. foi quanto tempo de banda, assim? Foi praticamente... Aí foi a gente fazer uma gravação no estúdio também. Material, né? Pra você divulgar. A gente tocou praticamente por uns... Assim, antes de ter banda... eu já tive banda... Eu já brinquei, vamos falar assim. Brinquei com banda autoral durante um tempo. E essa banda mesmo fazendo, assim, shows... cover, etc. Foi praticamente quase 2 anos de banda.
aí a banda deu uma leve parada, a gente ainda conversa até hoje, eu cheguei a tocar acústico, vamos falar assim, só voz e violão em alguns lugares, mas, enfim, a banda tá um pouquinho parada. Foi uma das coisas que eu fazia também na época, mas eu sempre tive um pouco dessa ligação com vamos falar, o mundo digital, assim, porque quando eu era mais novo, bem mais novo, assim, lá nos anos 2004, 2005, mais ou menos, não, minto, até antes, 2001, mais ou menos, eu e mais 4 pessoas que eu não conhecia pessoalmente, lá no Orkut, na época do Orkut, a gente montou, exatamente, a gente montou uma página Real Madrid Brasil, na época. Foi um conjunto de coisas, porque, assim, eu sempre fui fã de futebol. Uma das coisas que mais me marcou na década de 90 foi a derrota do Brasil por 3-0 pela França, né? E eu gostava muito do Tafarel, cheguei a virar goleiro do Goiás na equipe base, né? Tive que sair por notas baixas na escola, né? Muito feio, enfim. Eles tinham essa política, você não podia ficar no time se você tinha notas baixas, tinha que... Aí acabou que nessa época eu joguei durante um tempo, parei e eu cheguei a assistir um jogo do Real Madrid, isso foi no canal... Era no canal de TV a cabo. Eu cheguei a assistir um jogo Real Madrid e Juventus, que o Real Madrid perdeu de 2-1. O Ronaldo Fenômeno tinha até sido expulso nessa época aí, porque ele tinha chutado, descontou lá uma falta que o Camoranesi fez ele, um jogador italiano. E quando eu vi o Real Madrid perdendo, eu fiquei assim, eu não conhecia o Real Madrid, certo? Não conhecia mesmo. Eu fiquei olhando assim, falei, caramba, cara, que time... Esse time é interessante, tipo, tem um Ronaldo, eu gosto demais do Ronaldo. E comecei a acompanhar eles. Só acompanhar, literalmente. E quando eu não tinha mais TV a cabo, eu descobri que não era só acompanhar que eu gostava, porque eu comecei a escutar a rádio espanhola para ver as escalações dos times e acompanhava pela rádio espanhola, certo? Foi aí que a gente criou a comunidade Real Madrid Brasil. Tinha milhões de seguidores lá, eu sinceramente não lembro quantos milhões, mas tinha milhões. A gente mandava e-mail para os canais de TV a cabo, tipo assim, às vezes um canal tava transmitindo o jogo. A gente comentava, mandava e-mail, por exemplo, o Pablo Garcia tá fora do jogo porque teve uma lesão no treino e tal. A gente mandava e-mail, comentava sobre para eles. A gente tinha muito contato com isso. Então, eu sempre tive essa vivência com o mundo digital também, de certa forma, sabe? E isso é algo que é muito interessante, porque, igual, não adianta falar que não trabalha, porque trabalha. É investidor, trabalha com games, toca, trabalha no restaurante. Então, assim, dentre todas essas realidades que, igual você falou, que você demonstrou, igual você falou, essa questão até mesmo de investimentos, por exemplo, em fundos imobiliários. Eu acredito que hoje em dia, meu ponto de vista, entrando mesmo nessa situação, muita gente tem essa dificuldade de pular para esse mercado digital. Das duas, uma, ou receio, ou porque não conhece. Foi algo, às vezes, uma vivência que você teve logo. Pô, o Orkut acabou, já tem quantos anos? Uns 15 anos, mais ou menos? Então, assim, foi algo que você já teve desde pequeno. Então, às vezes, levar isso para outras realidades, algo que outras pessoas teriam dificuldade, por exemplo, às vezes, seus pais. Sim, o que é o próximo passo? Isso é verdade. Inclusive, sobre esse negócio da pessoa não confiar, ter essa desconfiança porque não conhece esse mundo, né? Às vezes do mundo digital também, ou até o mundo do investimento, vamos falar assim. O meu pai, na época que eu comecei a investir, meu pai falava, não entendi, você colocou tanto aí, o que tem a ver? Subiu, mas e aí, você pode perder depois, como é que é isso e tal? É porque a pessoa está muito acostumada, e isso é super normal, ou é o dinheiro ali no banco, ou às vezes tem gente que gosta até de ter o dinheiro na mão, né? Físico, então, assim... coisa que eu nunca mais vi após pandemia. Também nunca mais vi. Não, eu tive uma experiência parecida com o Bitcoin, pra você ter uma noção. Tipo, quando eu comecei a operar uma época, tipo, em plataformas de trade, sabe? E a galera, isso é loucura, isso é loucura, isso é loucura, isso é loucura, isso é loucura. Cara, ganhei dinheiro. Uhum. Mas perdi dinheiro também, você tá entendendo? É volátil mesmo. Só que aí o problema é o seguinte, a galera olha as quedas e tal, só que o problema é quando a queda é feia, você fica aquele negócio assim, e agora, o que eu faço? Opero de novo, não opero? Então, assim, é algo bem complexo, porque algo que eu tenho pra mim, sabe? Eu não gosto de ser pesado pra ninguém. E eu acredito que você tem essa visão, assim, poxa... Com certeza. Porque um cara igual você, filho único,
tem um restaurante da família que eu Com acredito que certeza. assim, deve ser uma Podia só situação estar tranquila. nadando lá no dia. É. Não, às vezes nem nadando, mas assim, pô, pai, vou ali em tal lugar, me dá 10 contos, vou ali em tal lugar, você tá entendendo? Viver... Jamais, cara. Você tá entendendo? Essa Uhum. situação é algo que eu tenho pra mim que, assim, gera um certo incômodo na gente, Uhum. e é algo que, igual, nosso programa, querendo ou não, é voltado pra jovens. Sim. Você tá entendendo? É um programa de um público jovem. Então, assim, muitos jovens, eu acredito que hoje em dia eles têm que ter esse estalo, falar assim, poxa, eu tenho que sair desse comodismo que às vezes eu tô Sim. vivendo. Você tá entendendo? Ah, beleza, você jogar videogame, eu vou ganhar dinheiro mexendo com videogame, ainda que ninguém acredita em mim. Uhum. Eu vou ganhar dinheiro, sei lá, com restaurante, vendendo pipoca, qualquer situação. E às vezes a gente acha que precisa de coisas muito mirabolantes pra isso, Aham. mas não, para pra pensar igual. Um programa, por exemplo, igual esse aqui, por exemplo, o canal tem uma média de 15 mil visualizações por mês. Você fala assim, vou abrir uma loja de venda de bolo no pote. Você for entregar panfleto no sinalador, você consegue entregar 15 mil panfletos por mês com efetividade? Você tá entendendo? É. Então, O assim, são digital, situa- ele proporciona muita coisa. Muita coisa. Exatamente. Uma Uhum. vasta oportunidade para as É. pessoas. É O digital veio, know-how- assim, é o que eu falo. Muita gente fala, Instagram, TikTok. Gente, as ferramentas que a gente tem no mundo digital, se você É. souber utilizar, Exatamente. você vai longe. O problema é que as pessoas, normalmente, elas sempre... É o que marca a gente, né? Por exemplo, você pode receber... Eu vou pegar o exemplo assim, você recebe vários elogios, mas na hora que você recebe, quando você vê uma coisa negativa, é só negativo que te marca, às vezes, entendeu? Dependendo da mentalidade da pessoa. Sim. Então, assim, no mundo digital, a gente tem várias ferramentas que, infelizmente, são usadas para... Cara, pra estragar a cabeça de qualquer pessoa, Isso. sabe? Se a pessoa não tomar cuidado, a cabeça dela frita ali. Hoje, a gente vê vários psicólogos, eu não vou falar, não é nem por mim, eu falo por psicólogos mesmo que comentam, às vezes, em redes sociais, assim. Mas a gente tem muitos jovens com muito mais ansiedade, depressão. E é a velocidade que as coisas estão, cara. Se você não tomar esse cuidado, sabe? Você falou, se você souber usar a seu favor, é perfeito. Eu tenho, por exemplo, tem uma parte da minha família que mora na França. O esposo da minha prima, ele é francês e ele odeia o mundo digital. Ele odeia, sabe? Porque claro, ele vem um pouco de outra época, mas assim, o porquê que ele odeia? Não é exatamente... quando você mostra uma coisa legal pra ele, uma coisa positiva, obviamente a reação dele é positiva. É positivo. Mas quando ele vê sei lá, o que os jovens estão fazendo lá, o tipo de informação que se passa lá, às vezes informação de, sei lá, fofoca, a pessoa fica rodando aquilo, cara, o dia inteiro. Quantas vezes a gente se pega, às vezes, num loop, você tá ali à toa, aí você ia olhar você ia olhar, fulano, te mandei o e-mail. Aí você pega lá o celular e começa a olhar o e-mail. Aí do nada você tá rodando um feed ali há 1h30, você nem sabe o que você tava vendo. Então, assim, eu acho que o grande problema do mundo digital não é exatamente... Isso é uma velha história, né? O ser humano, ele cria um tipo de produto, ele cria uma ferramenta e aquela ferramenta engole ele, às vezes. Isso. Basicamente Tem muito isso. isso. E assim, dentro desse meio que a gente tá falando, até mesmo caso desperte a curiosidade em alguém que tá assistindo a gente, fala assim, não, era o estalo que eu precisava pra empreender, tomar vergonha na cara, pelo menos acordar cedo e arrumar minha cama. E começa por aí. Exatamente. A gente sempre tem que tomar muito cuidado, porque dentro... A gente tá trabalhando um pouco nessa realidade do digital aqui, né? Do empreender. O que tem de mala no mercado digital hoje em dia, eu falo porque assim, eu não pago o YouTube pago. Não pago. Uhum. 9 a cada 10 anúncios são de gente vendendo curso. Sim. E tipo assim, gente vendendo curso. Eu vou te ensinar a ficar rico enchendo o cabelo de alguém. Não pula esse vídeo, você nunca mais vai ter essa oportunidade nessa... Cara, Eu sei. assim, na internet você vende tudo. Sim. Tudo. Tudo. Até o urubu voando você vende. Até o Exatamente. urubu voando você vai vender. Se você for bom da lábia, já era. Você vende, cara, você vende. E assim, é entender que essa galera vai falar assim, 6 em 7. Cara, isso tudo às vezes é só distração pra te tirar dessa realidade. Então, dentro Exatamente. daquilo que a gente vive, pô, beleza, eu trabalho, a minha família, a sua família, tem empresa? Tem. Como que eu posso levar isso adiante, conciliando com o mercado? Será que de fato igual no meu caso, por exemplo, eu não vislumbro um negócio aqui, tá? Uhum. Mas o que eu vou dentro dessas experiências? Porque a gente tem que entender que nem tudo é dinheiro no bolso. Sim. Um exemplo, eu trabalho lá há 6 anos.
eu aprendi muita coisa. Tipo assim, a empresa é voltada na área de transporte. Eu aprendi muita coisa de transporte. Tipo assim, antes mesmo de pular para dentro de um curso de direito, eu já resolvia problema advocatício de dentro da transportadora, Certo. problema administrativo. Então, assim, você jovem, que às vezes hoje trabalha com seu pai num restaurante, num espetinho, num supermercado, na loja de sapatos, você tem que entender que a gente vai lidar com pessoas. Sim. Aqui, se a gente vai ganhar dinheiro com podcast, não sei. A gente está lidando com pessoas, a gente tem que aprender a conversar, a gente tem que aprender a atender, a gente tem que Com aprender certeza. inúmeras situações que, por vezes, o jovem que está ali dentro de uma empresa da família fala assim, pô, isso aqui não vai me levar a nada, meu pai é careta, meu pai é quadrado, meu pai não quer me escutar. Você tá entendendo? São situações que a gente... Porque a gente tem esse objetivo também, o novo normal surgiu com isso. Porque o novo normal é o que a gente, jovem, fumar pendrive, ouvir funk, Nossa. você tá entendendo? E assim, Nossa. acaba, não consumir algo nutritivo, falar assim, nossa, eu vou parar para assistir um filme nutritivo, vou parar para ler algo positivo, nada do tipo, você tá entendendo? É algo que simplesmente vai acabando ali e vai gerando o jovem no vazio. Porque tem um estudo muito recente, até quem fez um curso em cima disso foi o Padre Paulo Ricardo, chama da prisão digital. Ele fala que nós, enquanto seres humanos, o nosso cérebro ele foi desenvolvido para caça. Uhum. Certo? Enquanto você vai lá na savana, lá há 15 mil anos atrás, a gente tinha que sair, procurar, matar uma presa para falar assim, comer um pouco de carne. Então, assim, o nível calórico daquela recompensa é pouco. Quando você tá ali rolando um feed de Instagram, o nível de dopamina que você tem com aquilo ali comparado àquele rala que você teve, então, assim, você vê criança hoje em dia de 3 anos que não para de passar um feed pra frente. Fissurado. Então, assim, aí na hora que você pega esse jovem que já tá fissurado, viciado às vezes em dopamina, tem dificuldade de concentração, tá passando por uma depressão, você fala assim, eu preciso que você trabalhe aqui atendendo um caixa, eu preciso que você... não dou conta, meu serviço é muito chato, eu não ganho tanto que eu mereço. Cara, às vezes a gente tem que entender que o maior salário que a gente vai ter, a experiência que a gente tem. Com certeza. Porque para pensar, assim, eu sei que você sabe disso, nós já sabemos, porque você trabalha com família. Se um dia você chegar pro seu pai e falar assim, pai, hoje eu tenho que resolver um problema, seja no horário comercial, seu pai vai te liberar. Vai. E isso é fato, porque assim, a gente não adianta ponderar algumas situações, a gente tem privilégios que outras pessoas não têm, Claro. e tem prejuízos que outras não têm. Como eu falei, quem vai atender um pepino 10 horas da noite no domingo é você. Sim. Sou eu, porque às vezes seu pai já vai estar dormindo. Eu mesmo a Larissa sabe muito bem disso, porque ela já presenciou isso. Eu já estive às vezes eu fui sei lá, às vezes numa reunião de família dela, era o aniversário de alguém. Cheguei ali 11 horas da manhã, deu 12:30, 1h, meu pai falou assim, João, fulano teve que sair e tal, tô sozinho aqui, dá um jeito de vir pra cá. Eu vou. Na hora. Só isso, é na hora. Você- Mas assim, tem uma coisa que você tá falando aí que é essencial para todo jovem entender. Esse nível de dopamina e essa ansiedade é que tá estragando tudo. Por quê? Isso. Porque as pessoas, elas não têm a noção mais de que tudo que você vai fazer na vida é um processo de consistência. Tudo. E quando eu falo isso, é tipo assim, tanto para musculação, quanto para investimento, Um restaurante, 23 anos. quanto você crescer num trabalho, tudo. É tudo questão de constância, paciência e você ir vendo a coisa acontecer. Os jovens, pelo menos esses casos específicos que você está falando, que são muitos, na verdade, eles têm essa dificuldade justamente porque é tudo na vida deles acontecendo de uma vez. Muito E rápido. assim, a pessoa acha, eu gosto muito dessa frase, tem algumas pessoas que acham que a vida é só highlight, é só melhores momentos, você tá o tempo inteiro tendo os melhores momentos. E não, cara, tem um momento da sua vida que eles são muito importantes, inclusive, que é tipo assim, por exemplo, eu que sou casado, né? Ou até pra pessoa que não é casada também, mas no meu caso, tomar café da manhã junto ali com sua esposa, ou no caso tomar café da manhã com seus pais. Esses pequenos momentos, você acordou no horário, você acorda ali no horário, vai tomar um café da manhã junto, você vai passear no parque à tarde junto. Só, às vezes não tá acontecendo nada de especial no sentido de que da visão de especial que as pessoas têm Isso. hoje. Mas aquilo ali é importante. As coisas que você faz durante a vida, para mim, elas que sustentam a sua saúde mental. Então, essas pequenas coisas, vou falar no caso só de mim, eu tomar um café da manhã com minha esposa, almoçar com ela, fazer alguma coisa junto com ela, essas pequenas coisinhas, sejam elas qual for, ajudar ela em alguma coisa em casa, é isso que é de fato importante, saca? E as pessoas hoje não têm nem paciência para isso. Se a pessoa, nossa, vamos
ir pro parque, vamos levar uma cadeirinha pra lá, ler um livro e ficar de boa. A pessoa não consegue fazer isso, velho. Não, o que eu vou fazer lá, não? Leva o celular, leva alguma coisa e tal. As pessoas não conseguem... É meio como se tivesse desaprendido a viver algumas coisas da vida que são simples. A viver o presente. Que são simples. Você tá ali caminhando no parque com sua avó, você tá ali sentado com sua avó sem fazer nada, conversando com ela. Tem gente que não tem paciência pra isso, só fica você não tá, velho, você não Aí tá. quando morre, tá lá chorando no caixão e tal. Você não tá vivendo, cara. Não vive. Não vive. E aí, tipo assim, é igual você falou também, daquela parte de... vários caras vendendo qualquer coisa, qualquer curso. É claro que eles vão vender. Os caras vendem, eu vou falando propriamente de investimento, mas existem vários outros assuntos também. Mas, por exemplo, o cara fala que você vai ficar rico em 1 ano. Quando eu fiz curso de investimento, ficou bem claro para mim, bem claro, que eu estou fazendo um investimento para daqui 8 anos. Se eu manter minha consistência, daqui 7, 8 anos, dependendo do tanto que eu investi, ou talvez daqui 10 anos. Então, eu estou começando agora com 32, talvez eu vou ver uma estrutura com 42. E eu tenho essa noção, e eu sei que o caminho é árduo, depende de consistência, da coisa diária, e a maioria das pessoas não entendem isso. Tem até muitos influencers, enfim, que comentam que se você pergunta para uma pessoa, você quer ser campeão, você quer ser o melhor, quer ganhar muito dinheiro e tal, quero. Então, o caminho é esse aqui. Aí o cara olha pro caminho e fala, não quero não, então. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer alguma coisa, mas na hora que você fala assim, então, o caminho é esse aqui, a pessoa vai olhar e fala, não, então, não é isso que eu pensava, então. Uma coisa que me dá espanto, por exemplo, quando, assimilando com isso que você tá falando, você pega hoje em dia alguém que realmente fala assim, não, eu quero ter um corpo saudável, eu quero ter uma barriga que sim, igual a do Hulk aqui, ó. Igual esse tanquinho assim, maravilhoso, você tá entendendo? Eu quero ter esse tanquinho do Hulk, você tá entendendo? Todo mundo quer. Mas malhar ninguém quer. Aí você sabe o que a galera faz? Vai lá e enche de silicone na barriga. Faz o tanquinho de silicone. Então, tipo assim, é uma situação onde a gente tá caindo num imediatismo tão grande. Exatamente. Onde o ser humano já não tá conseguindo mais, tipo assim, vou viver. Você tá entendendo? A gente tá nesse momento aqui. A gente tá fazendo uma troca de aprendizado aqui entre 3 pessoas, onde é algo de fato que tende a agregar, não só a nós 3, mas a todas as pessoas que estão nos assistindo. Onde muitas pessoas falam assim, nossa, esse vídeo tá com 1 hora, não vou assistir. Aí passa 20 horas arrastando stories pra cima. Inclusive... Feed pra cima. Rios pra cima de 30 segundos. É menininha japonesa. É o cara... Nossa, cobrir... cara. Assim, até um ponto onde a gente tá tocando digital que me mata. Você pega uma pessoa que fica ali 5 anos gravando vídeo, dando grauzinho na motinha... Ou, sei lá, cobri meu Porsche com uma moeba, tomei banho de Nutella, joguei meu iPhone no 17º andar, olha o que aconteceu. Cara, isso tem muita visualização. Tem. Muita. Tipo assim, e algo tão sem nexo que o pessoal tá ficando rico, sem produzir conteúdo nenhum. Eu falo porque, igual, meu avô é motorista de caminhão há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos. Hoje ele tem uma casa, um caminhão e um lote onde ele aluga que é um galpãozinho. 50 anos, uma pessoa no YouTube, eu já vou falar pra você, é o maior YouTube que existe. Fato. Podia estar gravando qualquer porcaria, não tá ensinando qualquer coisa. Assim, são situações onde eu olho e falo assim, cara, parece que a sociedade tá tomando uma inversão tão grande, onde a gente fala do novo normal e até brinca aqui no começo, bem-vindos a normais, porque quem tá vindo pra cá são realmente pessoas que falam assim, pô, eu posso até não estar arrumando a cama quando eu acordo, mas eu quero sair dessa realidade, porque, por exemplo, esse vazio que tá dentro de mim, esse negócio de ficar 2 horas mexendo no Instagram, isso não dá. Se eu gasto, a gente vira e fala assim, não tem tempo pra ler um livro, não tem tempo pra ver um filme que presta, mas gasta 2 horas num feed. E assim, com coisas tão sem futuro, não tô falando pra você ficar aqui assistindo só novo normal, tem muito conteúdo bom aqui. Fala assim, vou pagar um curso de inglês. Cara, você aprende a fazer inglês no YouTube. Você aprende francês no YouTube, você aprende italiano, você aprende Libras, você aprende álgebra linear, você aprende o que você quiser aqui. Tem que saber usar a ferramenta. Exatamente. Só que o que acontece? A gente está entrando numa situação tão grande onde é reflexo da nossa sociedade. A gente está vivendo uma sociedade imediatista, uma sociedade onde os jovens estão cada vez mais burros, você está entendendo? Onde os jovens estão cada vez mais depressivos, consumindo muita porcaria, muita pornografia na internet,
crianças que estão querendo ou não... vou usar um termo aqui, pornografia soft. Porque, assim, é triste. O pior é que isso aí se tornou um novo normal, porque... Porque, tipo assim, por exemplo, essa pornografia que você tá falando, hoje a gente tem essas plataformas que as mulheres vendem, tipo, a foto delas e tudo mais. Cara, e assim, é engraçado que, dependendo de onde você tá comentando sobre isso, com o tipo de pessoa que você tá saindo, o grupo de amigos, algumas pessoas vão falar assim, o que tem? Ela tá fazendo e tal, o que você pode fazer? Aí você fica recuado, você fica, tá, beleza, ela pode fazer o que ela quiser, ok. Mas assim, não dá pra você falar que isso tá fazendo bem. É igual você falou, os valores estão tudo invertidos, cara. Completamente. O dinheiro vai pra isso aí. Então, tipo assim, por exemplo, vocês entrevistam várias pessoas, inclusive eu já assisti a alguns vídeos aqui do canal, muito, muito conhecimento. Veio até um investidor aqui, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele veio aqui e eu aprendi algumas coisas lá assistindo também, achei interessante. Só que assim, puxando o gancho que você falou, as pessoas gostam de assistir Reels de 30 segundos e tal, mas tem problema com um vídeo longo, ou um filme e tal. O Martin Scorsese está lançando um filme aí essa semana, vai sair semana que vem agora, acho que o nome do filme é O Assassino do Luar das Flores, se não me engano, alguma coisa assim. Que eu ouvi falar. E o filme tem 3 horas de filme, né? Eu sou fã do diretor, né? Eu acho que eu não comentei aqui ainda, mas assim, eu escrevi crítica para cinema por 4 anos. Eu fui até convidado para uma Comic Con, eu cheguei a trabalhar com Poltrona Nerd, que é uma página, eu cheguei a fazer vídeos no YouTube também, fazendo críticas de filme, até isso também na lista aí que você tinha colocado. E assim, o Martin Scorsese, as pessoas falaram na entrevista, nossa, mas um filme de 3 horas, você acha que o público vai querer ver? Você acha que os mais jovens vão querer ver? E o Martin Scorsese, ele é das antigas, né? Ele é mais antigão assim, e ele respondeu essa pergunta falando assim, respeite o cinema. Porque o cinema, antes de mais nada... Isso eu tô falando do cinema, mas dá pra fazer analogia com muita coisa. Isso. O cinema, antes de mais nada, ele é uma cultura. Sim. Ele, antes de efeito especial, se você pegar... Eu sou muito fã do cinema da década de 40, de 50. Então, se você pega filmes como A Palavra, que é um filme sobre fé, que é muito bonito o filme... Tem vários filmes. Tem um que chama-se Meu Apartamento Falaz, que é muito interessante também. Fica até umas indicações aí. Esses filmes, eles não têm efeito especial nenhum, são filmes de época, né? E assim, antes de ter efeito especial, que são coisas superficiais, vamos falar assim, é muito importante ter efeito especial no filme. Eu tô dizendo que o efeito especial não é a alma do filme. Isso, E aí, a alma do filme é o quê? São as pessoas, o sentimento e o roteiro. E o que é passado. E o que é passado, a mensagem. Isso que é importante. Não é importante se o filme tem 3 horas, se você tá cansado porque não consegue ver um filme de 3 horas, mas você assistiu... Não tenho nada contra, mas se você assistiu, por exemplo, os 10 Velozes Furiosos, entendeu? E assim, você poderia ter gastado um pouco do tempo para fazer aquilo. Eu já entrei muito em discussão em roda de amigos sobre isso, porque as pessoas falam assim, não, tudo bem, João Ricardo, mas tudo bem, esse filme aqui, esse filme ou essa música tem isso, tem uma cultura, tem uma coisa por trás, mas as pessoas, elas podem fazer o que ela quiser, e se ela quiser consumir só esse tipo de filme? Aí eu sempre respondo, tudo bem, ela pode consumir a vida dela. O que eu tô falando é, a pessoa, se ela quiser consumir só conteúdo fast food, ela pode fazer isso a vida inteira. Agora, se você quiser mentir pra mim que isso faz bem pra ela, é um problema seu também, porque você sabe que não faz bem. Então, por exemplo, quando você falou do funk, o funk propriamente carioca, né? Porque o funk da América do Norte é outra coisa. Isso. Mas o funk carioca, eu lembro de muitos músicos defendendo o funk, falando assim, vocês têm que entender que o funk, ele tem uma cultura, ele vem de uma cultura. E eu sempre falo pra ele, eu sempre penso, né, na hora que eu vejo uma pessoa falando isso, tudo bem, realmente vem de uma realidade, de uma cultura, mas isso não te preocupa? Tipo, cultura tá tudo bem. Você tem que respeitar. É música também. Ok, não pode censurar, não pode isso, não pode aquilo. Ok, mas você não fica preocupado que isso vem de uma cultura? Porque isso pra mim que preocupa. Quando eu era mais jovem, era assim. Eu não queria escutar sertanejo, não sei o quê, sertanejo universitário, no caso, né? O funk carioca era aqueles que defendia fervoroso, assim, as minhas ideias, sabe? Com o passar do tempo, eu fui ficando mais tranquilo, eu não ligo tanto pra isso.
Se eu tô numa festa e tá tocando uma música bobagenta, alguma coisa, eu não ligo. Mas quando uma pessoa vem realmente colocar o assunto na mesa, eu falo isso pra pessoa. Cara, se você tá me falando que eu tenho que respeitar porque é uma cultura, ok, então eu vou respeitar porque é uma cultura. Agora vamos conversar de outra coisa. Essa cultura não te preocupa porque é uma cultura pornográfica, Fato. é uma cultura de violência. Às vezes, claro, o rap vem de uma realidade também. Sim. Eu não entendo quase nada de rap, então não vou adentrar no assunto, mas existem raps que falam de uma realidade sobre o crime, sobre algumas coisas, e são raps interessantes, ok, tá falando de uma realidade, mas a partir do momento que uma pessoa, por exemplo, vai consumir um tipo de conteúdo que é só isso aí que você falou, é só fast food, é só coisa mastigada, a pessoa vai pro cinema e só vê uma besteira, me preocupa, sabe? As pessoas, às vezes, elas dão um golpe baixo, elas falam assim, poxa, mas a vida já é pesada demais, então quando eu vou fazer alguma coisa, eu quero fazer uma coisa só pra divertir. Faz sentido, desde que você realmente, tipo assim, que aquilo seja um momento de distração. Porque eu estou falando que o exemplo que eu estou dando é um exemplo que a pessoa só faz isso, ela só consome isso, cara. Mas você sabe o que é o problema? Entra justamente nisso que você falou. Você consegue um exemplo hoje, você, João, sair dar uma volta num passeio ali com a sua avó, que seja para tomar um sorvete em casa, no final de tarde, igual Goiânia, tá um calor de rachar. Vou tomar um sorvete com a minha esposa, com minha mãe. Você vive esse momento. Agora, isso é um highlight. Que fique claro, hein? Não, mas isso é um highlight. Mas é que você vive esse momento. O problema é o seguinte, a pessoa que ela não tem paciência, fala assim, eu vou parar 3 horas pra assistir um filme como esse que você citou, vou maratonar Senhor dos Anéis, vou maratonar o Harry Potter, algo que fala assim, não, que um clássico do cinema, Charlie Chaplin, pra não ir muito longe, que não tem nenhum som, fala assim, a pessoa se sente incomodada. O problema é o seguinte, a gente tem uma necessidade de barulho, você tá entendendo? Pra silenciar o barulho que tá dentro da gente. Com porque certeza. a gente tem dificuldade de se encontrar com a gente interiormente. Fala assim, que zona que eu tô? Porque isso que é interessante. Fala assim, não te preocupa essa cultura, porque acho que a partir do momento que esse tipo de situação começar a se silenciar aos poucos, é um choque de realidade muito grande. Sim. Porque a verdade, ela é necessária e precisa ser dita para que as coisas mudem. Só que a verdade dói. E quando a pessoa vê a verdade, muitas vezes elas tapam e vão embora. É a caverna de Platão. Um saiu, falou, voltou, falou assim... Ainda que a galera acredite que aquilo lá fora seja verdade, não é que matou o cara porque acha que ele tá louco, a galera prefere ficar ali de boa. E essa questão que ele citou aí da ferramenta do YouTube, eu acredito que é uma ferramenta como todas as outras, né? Quem tem que saber utilizar é o usuário. Somos nós. Né? Somos nós que temos que saber utilizar essa ferramenta ao nosso favor, tanto em questão de produção de vídeo, quanto patrocínio. Muitas pessoas utilizam aquilo ali como uma plataforma de patrocinar aquilo que está vendendo. Por exemplo, você mesmo pode utilizar como uma ferramenta naqueles anúncios e etc. E eu acho que é importante a gente ter essa perspectiva, que nós, como usuários, temos que saber utilizar o mundo digital. Sim. Que não adianta. É o mundo que a gente está vivendo. É o mundo que a gente está vivendo. A gente precisa adentrar esse mundo. Senão vai estar cheio de pessoas com essa mentalidade. E igual o Gustavo estava falando, essa é uma porta aí que o novo normal quer abrir, né? Quer adentrar nesse mundo para sair fora dessa caixinha que tá todo mundo, igual você falou do filme. Quantos não assistiram Barbie ao invés de Oppenheimer? Cara, a sala tava vazia, não tinha ninguém. Aquelas salas com poltrona e etc. A gente olhou para poder assistir Oppenheimer, não tinha, só tinha para Barbie. Para você ver. E não só a questão dos usuários, mas a influência que a mídia dá em determinado... Você não viu ninguém dando palanque para o outro filme. E os dois foram lançados na mesma época. Sounds of Freedom. Que é um filme recente. Só de verdade também. Isso. Foi um filme que não foi palanque nenhum, né? 5 anos censurado. Eu ainda não assisti, mas eu tô querendo assistir já, porque eu vi a repercussão já. Inclusive, depois, no final ali, a gente conversa, tem um streamer aí que tá dando desconto aí, ingresso de graça. Fala com a gente aí. Tá dando ingresso de graça. Inclusive, quem quiser, chama a gente lá no direct, lá, que dependendo a gente organiza. A proposta, aproveitando para falar sobre essa questão do adentramento no mercado digital, você que tá assistindo a gente, quer patrocinar o Novo Normal, entre em contato, chama a gente lá no Instagram, já aproveitando também, vamos pedir like, né? Porque o youtuber tem que pedir like. Comenta no vídeo, né? Exatamente, comenta, assina o sininho aí.
E dentro dessa realidade hoje lá, de tudo que você tá vivendo, o que você vê o João daqui 10 anos, você tá entendendo? Como o herdeiro, como, fala assim, não, dono da minha empresa, como gamer, como que você enxerga o João daqui 10 anos? Nossa, cara, essa pergunta é tensa, hein? Assim, eu quero... A principal coisa que me veio assim na cabeça na hora que você me fez essa pergunta foi, assim, ter mais ativos. Foi a principal coisa que eu tive, para ter mais segurança. Isso. Eu já tenho uma certa segurança, mas o que eu quero proporcionar para o meu futuro é mais segurança, é ter um futuro mais tranquilo, deixa eu ver o que mais. Estar cuidando da minha família, dos meus pais, né? Assim, família... Eu não sei se eu deixei isso claro aqui, mas assim, eu amo meus pais, cara. Pra mim, família É a base. é a base de tudo, cara. É a base de tudo. E tipo assim, eu não falo isso como se soasse uma frase clichê. Uhum. Eu realmente amo estar com meus pais ali todos os dias. Não é algo que... até certo ponto, quando eu era mais novo, eu era muito acomodado. Então, às vezes, o cuidado do pai e da mãe podia me prejudicar nessa forma, né? Ah, tá tudo bem com ele e tal, não vamos cobrar agora. Mas hoje, estando junto com eles e tudo mais, olhando para o futuro, eu quero estar com mais segurança ainda, junto com a minha família, com muita saúde, que é o principal para mim. Estar com saúde, porque o resto a gente faz acontecer com saúde. E jogando videogame, talvez. Talvez. Quero estar jogando... Eu gosto de jogar bola, né? Quero estar jogando com muita segurança, sem problema no joelho nem nada. E acho que é isso, cara. Assim, um futuro promissor junto com a minha esposa. Esse é o principal, eu acho. João, esse aspecto que você falou aí da família, você tinha falado que a Larissa foi, assim, muito importante para essa questão aí, em auxílio, em implantar algumas inovações Sim. dentro lá da empresa. Como que foi, assim, conhecer a Larissa, a história de vocês? Então, a nossa história é muito engraçada. A gente se conheceu no Orkut, inclusive. Olha, No Orkut, mas foi um... tá vendo o mundo digital? O mundo digital aí de novo, exatamente. E foi assim, essa história não poderia dar mais certo, né? Usando o contrário do não poderia dar mais errado, essa não poderia dar mais certo, porque é o seguinte, estava eu e meu primo num dia no restaurante, trabalhando, e a minha esposa, na época, ela estudava no Sesc, Colégio Sesc, certo? E a gente estava lá trabalhando no restaurante, beleza. E ela estudava no Sesc. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Sesc é lá perto da T9 e meu restaurante é lá no Jardim Atlântico. E aí meu primo viu uma menina, né? E ele achou a menina muito bonita e tal, tentou conversar com ela e não conseguiu, né? Essa é a história dele. E aí ele sabia, por algum motivo, parece que a menina falou um nome pra ele, sei lá, que o nome era Larissa. E ele saiu pesquisando no Orkut Larissa, com 1 bilhão de Larissa lá, 1 milhão de Larissa lá. E aí ele achou um aparecido, que é a Larissa, a minha, que eu casei. E aí, assim, ele achou a Larissa e falou assim, por que você não falou comigo no restaurante e tal? Aí ela, quê? Ela fala, você não estava no Sesc? Aí, o que pega? A Larissa estuda no Sesc Colégio e lá na frente do restaurante tem o Sesc Clube, entendeu? Então, ela saiu do colégio para almoçar em um restaurante. Aí o meu primo perguntou, você não estava no Sesc? Aí ela, tava no Sesc. Ela, então foi você mesmo e tal. E não foi, por quê? Porque a Larissa estava no colégio Sesc e o meu primo estava falando do Clube Sesc. Uhum. E aí... ele adicionou ela, ele me contou a história, eu adicionei ela. Adicionei por adicionar, achei ela bonita e tal, e beleza, só adicionei lá. E comecei a rir da história que ela me contou do meu primo. E aí a gente foi conversando, eu fui conversando só de música com ela e outras coisas. Nada muito assim, nossa, você é muito bonito, nada disso. Só conversando de música mesmo. Ah, sou fã de Oasis e tal, Beatles, você gosta, que tipo de filme, só isso. E aí, nessa conversa assim, eu estudava na época... ali perto do Sesc, eu estudava no Uniclass, e aí a gente falou assim, vamos se encontrar um dia, você tem prova à tarde e tal, a gente pode almoçar no shopping no dia que tiver uma prova. E a gente se encontrou basicamente em abril, março... A primeira vez que a gente se encontrou mesmo, foi a Larissa vai assistir isso e vai ficar grilada, porque eu tô cogitando aqui. Mas foi basicamente em maio, a gente se conheceu no início de maio.
E a gente ficou praticamente 1 mês e meio só saindo. A gente nunca tinha ficado nem nada, era só se conhecendo mesmo. E aí, depois de 1 mês e meio, a gente ficou pela primeira vez e 2 semanas depois, o meu primo, que foi o que confundiu ela, chegou em mim e falou assim, ó, você já pediu ela em namoro? Aí eu falei, não, ainda não, e tal. E tipo, eu tava meio assim de pedir, porque eu sempre fui muito tímido, né? Muito, muito tímido. Então eu não sabia se ela ia querer namorar ou não. Aí meu primo, inclusive esse empurrão foi muito importante, né? E mesmo assim ele chegou e falou assim, não, cara, se você não pedir, alguém vai pedir e tal. Aí na época eu pedi ela em namoro. E foi isso aí. Então... Ficamos aí... A gente se conheceu muito novo, eu tinha... Inclusive, quando a gente casou, essas fotos aí saíram em várias revistas, porque ela arquitetou tudo, essa parte do visual do casamento. Novas. Você achou mesmo? Eu achei que ele falou brincando. Não, eu achei que tinha sido Eu tinha certeza que tinha sido ela. Ela eu arquitetou falei assim, não, tudo. quero casar nessa pegada, assim, eu achei que era ser. Cara, e assim, foi algo que repercutiu muito. A gente chegou a ver em Instagram que a capa de propaganda para, por exemplo, cerimonial de casamento, Isso. e tal, não sei o quê, aparecia a capa do casamento, ou até para propaganda para vestido de noiva. Foi aparecendo foto de um monte de lugar. Eu e ela, a gente nem teve noção disso, porque o povo falou que a repercussão foi muito maior, mas a gente só presenciou uns 3 tipos de repercussão, mas falaram que tinham muito Muita mais, gente. cara. E foi muito bonito. Ela tocou piano lá. Infelizmente eu não tô com vídeo aqui, mas ela tocou piano no casamento e eu cantei ela tocou aquela música do Elvis, Can't Help Falling in Love with You. E É linda. eu cantei Here, There and Everywhere dos Beatles. Top. E foi muito bonito. Nossa, muito bonito mesmo. E assim, João, hoje, se você pudesse dar um conselho para esses jovens que estão assistindo a gente, que são herdeiros, que querem investir, que têm medo, que são gamers, que ganham dinheiro com isso, dentro dessa realidade hoje que a gente partilhou aqui, dentro disso tudo que a gente abordou, dentro dessa vivência também, desse imediatismo que o jovem está vivendo, dentro da dificuldade de acordar e arrumar a própria cama, escovar dente, tomar um banho, né? O que você deixa de conselho para essa juventude? Então, antes de dar o conselho, na verdade, eu vou fazer um comentário antes. Eu tenho uma preocupação muito grande com o jovem, assim, da minha idade, ou um pouco mais novo, nem tanto, mas o que é mais jovem ainda, o adolescente, até criança, eu tenho uma preocupação muito grande com o futuro, sabe? Porque eu não sei o que vai ser o nível das informações e como que você vai controlar essas informações. Eu ainda não tenho filho, mas quando eu tiver, eu tenho certeza que vai ser uma das minhas preocupações, o tipo de informação que ele vai acessar e como que eu tenho que deixar claro para ele os valores que a gente tem que prestar atenção, sabe? Então, assim, primeiramente, eu sei que é muito fácil dar um conselho, só falar por falar é muito fácil. Então, por isso que eu quis dar só contextualizar. Mas, assim, eu acho que o principal conselho eu não sei se esse jovem teria o clique de fazer isso por conta própria, mas eu acho que o principal é você corrigir a base, que são os principais valores. Eu acho que se essa pessoa conseguir ter noção do que significa a família para ela, o que significa responsabilidades no trabalho, ou ter um trabalho de fato, né? E eu acho que essa preocupação de você se tornar um ser humano digno no sentido de você cuidar do próximo, de você se preocupar com o próximo, não ser egoísta. Eu acho que você mudando esses valores bases, o resto vai acontecer de forma... Não vou falar de forma automática, mas assim, ele tendo isso como base, ele tem total chance de fazer essa melhoria, vamos falar assim. Fazer acontecer. Fazer acontecer. Porque eu posso falar aqui, Arrasta pra cima. Acorda cedo, faz um curso, como é que fala? Começa a malhar cedo, corre, dá uma volta no parque, sabe? Eu poderia dar vários conselhos assim, mas eu penso que a preocupação maior, minha, pelo menos a minha visão, é você mudar o que é essencial. Se esse essencial está deturpado, eu penso que mudando o essencial, o resto é totalmente possível e tranquilo de mudar. Agora, ele não muda esse essencial e tenta partir de... tipo assim, ele não passou da fase 1,
básica, e ele quer fazer a fase 4 bem feita, ele não vai fazer. Então, para mim, o principal conselho é esse. Mudar os valores, se preocupar com esses valores, e é isso. Basicamente é isso. João, muito obrigada. E eu que Por agradeço. esse bate-papo, foi excelente aí poder conhecer um pouco da sua história. Ver que o herdeiro não fica só curtindo, né? Não fica. Como todos pensam, né? Aquele herdeiro, vamos intitular, né? O herdeiro responsável. Responsável, É exatamente. o herdeiro responsável. Muito obrigada. Agradeço a todos que acompanharam a gente aqui até agora. Comenta, compartilha, deixa seu like e ativa o sininho para acompanhar a gente. Quer falar mais alguma coisa, Se Gustavo? inscreva e no mais agradecer o João mesmo, a presença dele. Foi um bate-papo muito bom. E uma dica, viu? Que para quem quer ficar com o tanquinho definido aqui do Hulk, vai pra academia, viu? Não faz plástica. Mas eu acho que é só isso mesmo. E agradecer a presença de todos. E pra gente saber que você chegou até o final desse podcast, comenta tanquinho do Hulk aqui embaixo, aqui, que A gente vai saber. que você assistiu. A gente vai saber. Vai. Então, um forte abraço, que Deus abençoe.